Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode julgar nossa vã filosofia. Essa célebre frase de William Shakespeare nos faz refletir sobre os grandes mistérios que nos rodeiam. Desvendando é um documentário realista, cujo objetivo é desvendar os mistérios que nos cercam. No programa de hoje vamos entrevistar o ufólogo Paulo Frederico Hipólito de Giordano. A história do Paulo é uma história extremamente curiosa. Nesse relato ele nos diz coisas interessantes sobre o seu pai, que era um militar oficial que cuidava de uma base onde possivelmente esses seres deviam estar guardados ou morando. Paulo Frederico Hipólito Giordano, ufólogo, é o nosso primeiro entrevistado do programa Desvendando. Gostaria que você descrevesse pra gente o que de fato aconteceu com você. Tá bom. Tudo começa em abril, maio de 1958. Eu tinha 6 anos e eu fui acometido pela paralisia infantil. Naquela época, a vacinação era a Salk. Não fazia o mesmo efeito que faz hoje a Sabin, tá? Então, haviam muitos casos de paralisia infantil. Tanto é que na minha família teve 3 casos na mesma época. Bem, durante essa enfermidade, eu era assistido por 20 profissionais da saúde, porque meu pai era médico clínico e ele era também oficial do Exército Brasileiro, primeiro oficial médico. Bem, durante a enfermidade, foram mais ou menos 2 meses de cama, né? Eu não fiquei isolado em hospital nem nada, fiquei na casa dos meus pais. Eles levaram, nós éramos em 3 filhos, eles mandaram as 2 filhas para a casa do meu avô materno, e aí ele e os outros colegas dele me assistiam em tempo integral. Acontece que não tinham só civis, médicos civis, não, tinha também pessoas da área militar. Bem, um dia, à noite, durante a noite, entre um sono e outro, eu abri os olhos e vi no canto esquerdo da cama, assim, junto ao meu pé esquerdo, um ser que, na minha inocência, que eu só tinha 6 anos de criança, então eu vi um gato. Para mim era um gato. Tanto é que eu fiquei com medo, mas antes de fechar os olhos, foi assim, questão assim de 2, 3 segundos, mas eu vi o gato cinza, tá? Com aqueles olhos normais, de um gato, tá? E ele estava com, presumo eu que seja a pata esquerda, em cima do meu pé esquerdo. Bem, depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, eu já voltava a caminhar. Você sabe que paralisia infantil causa a paralisia dos membros. Eu lembro que antes disso eu andava de 4, e tinha febre muito alta, tudo, Bom, depois eu sarei, fiquei com as atrofias, precisei fazer cirurgia no pé esquerdo, tudo. Sequelas eu tenho até hoje disso, atrofia muscular, tudo. Bom, atingiu as 2 pernas, o braço direito e a vista. Eu tive um problema na vista, que justamente foi por isso que eu falei, o ser era pequeno, eu enxergava, a vista funciona assim em X, e eu só enxergava a figura mais ou menos da cintura para cima. Esse problema na sua vista fazia com que você visse algum tipo de cor ou objeto diferente? Não, eu via a pessoa, o ser, tudo normal. Certo. Só que eu só via da cintura para cima, da cintura para baixo eu não via. Por isso eu não tenho muita a escala de tamanho. Eu lembro que deu para ver assim o rosto, aqui a área do pescoço, assim os braços, tudo, mas não via, o tamanho exato não via. Tá? E eu me lembro bem que era um gato. E o objetivo dessa junta militar e esse ser estar ali, talvez convidado até para essa junta militar, possivelmente, seria a sua cura. A minha cura. Então você acredita que esses povos que
seria de onde esse ser veio, por onde esse ser, eles têm o dom de cura sobre os seres humanos em geral? Ou não? Eu acho que eles têm um autoconhecimento em todas as áreas, inclusive na científica. E você sabe por exemplo, de que local eles vieram? Tem um planeta Não, específico? olha, eu continuo tendo contato, né? Muitas vezes o contato é mais assim telepático, tudo. Mas eles nunca me deram informações quanto à procedência exata, nunca. Muita gente me pergunta assim, quando me localiza no Facebook, no Orkut e tudo, né? Me pergunta assim, se eu sei, por exemplo, a força que o motor das aeronaves tem, qual o empuxo que tem que ter para sair da órbita, tal. Eu não sei nada disso. E eles não comentam. O seu pai não abria com você sobre esse assunto? Ele era resistente? Não, ele não era cético, mas ele se protegia de uma certa forma, tá? Eu sei, uma vez só ele chegou a admitir, numa reunião na casa dele, ele cedeu a casa para nós fazermos uma reunião, e tinha um outro ufólogo, Arismares Baraldi Dias, que regulava de idade com ele, né? Tanto é que os dois faleceram com uma distância assim de 1 ano, né? E ele, acho que ele se sentiu assim seguro, e aí ele admitiu que já tinha visto o objeto posado num setor do exército que nós tínhamos aqui no Parque Dom Pedro. E esse assunto você acha que compromete, de certa forma, a segurança nacional ou é paranoia? Eu acho que compromete, como eu já comentei com você anteriormente, né? Eu acho que nós, humanos, ainda somos muito bárbaros. E nós não estamos preparados para uma tecnologia muito avançada. Imagina o armamento que eles podem ter para, vamos dizer, no caso, se eles... É sabido que eles conseguem, por exemplo, desmontar ogivas atômicas. Muito comentado isso no meio ufológico. Se eles conseguem fazer isso,